Faz assim, abre assim os braços. Aí, ó, faz assim, ó, dá um abraço em você mesmo. Aperta, 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 aperta. Esse é meu abraço para você. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe muito. Meu nome é Ruston Rocha. Sou pastor, apóstolo do Ministério Efraim. Trabalho também com terapia familiar, coaching e mentoria. E tenho desenvolvido um trabalho de acompanhar pessoas que têm tido, de alguma forma, ou têm sido, de alguma forma, atingida pela depressão, automutilação e o suicídio. A minha parte aqui é ser um facilitador para vocês. A bem da verdade, eu estou aqui para aprender junto com você e a gente aprender junto. Quero agradecer pela doutora Andréia Lima, que tem sido a mentora do projeto Alegria de Viver. Vamos dar um aplauso outra vez pela vida dela. Uma missão de vida. Parabéns, doutora. E obrigado pela oportunidade. E para mim eu me sinto muito feliz e orgulhoso de a gente estar junto nesse projeto. E é uma oportunidade maravilhosa. Bem, qual o meu tema? Está aí na página 18, apostila. Página 18. Deixa eu ver se é essa. É mesmo, isso. Correto? Página 18? Como é o tema? Pós-venção. Pós-venção é uma palavra que veio da suicidologia, que é o como trabalhar com as pessoas que sobreviveram do suicídio. Sobreviveram não são os que cometeram o suicídio, é o familiar, os amigos, os parentes. A pós-venção é um trabalho que se desenvolve com essas pessoas, com quem fica. E aí entra a questão do luto, que é muito pesado e é mais profundo do que um luto de uma morte natural. O luto do suicídio, ele é muito mais doloroso e mais extenso. E a pós-venção é um trabalho para acompanhar essas pessoas que sofrem no luto de um suicídio. O suicídio no Brasil tem crescido. Dr. Jean tem trabalhado no CAPS em Fortaleza, atendido pessoas, tem visto isso. E hoje no Brasil, por ano, são aproximadamente 12 mil pessoas que cometem suicídio no Brasil. Isso a fonte é do CVV. E 32 pessoas, mais ou menos, por dia cometem suicídio no Brasil. E as pessoas que ficam? E as causas do suicídio? Quem fica no luto? O pai, a mãe, os irmãos, o familiar, o amigo, o colega da escola. E as pessoas, como elas vão reagir? No Brasil, o trabalho de pós-venção é tão fraquinho ainda que ninguém sabe nem o que é pós-venção. Quando se fala pós-venção, o que é isso? Tem a prevenção, intervenção e a pós-venção. Aí o que é isso? É exatamente o trabalho de acompanhamento dos que ficam. O sobrevivente não é o que tentou o suicídio. Quem tenta o suicídio e sobrevive chama-se de tentante. E o sobrevivente é aquele que ficou como o vítima do suicídio também, mas está vivo. Que são os familiares, amigos, parentes, o profissional de saúde que atendeu, o bombeiro, o terapeuta que acompanhou, também estão dentro do projeto de pós-venção. Isso é o pós-venção. Vamos para o próximo slide. Os efeitos do suicídio. Que efeitos você acredita que o suicídio provocará nas pessoas? Quais são os efeitos? Quem aqui conhece ou conheceu alguém que cometeu suicídio? E se você pode compartilhar conosco, quais foram os efeitos em você? Alguém gostaria de falar? Aqui? E eu me sentia assim, incapaz. E ficava todo tempo, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não fui até lá, porque eu só fiz só ligar. Aí eu ficava apenas, como é que se diz? Eu fiquei apenas
se perguntando para mim e tentando me culpar. Sim. Por eu não ter feito mais. O que eu tinha ido um dia antes na casa dela. Mas eu não tinha abordado ela, eu não tinha tentado ajudar. Eu não sabia como fazer, como entrar naquela situação. Muito bom. Como você venceu? Eu acho que o tempo, ele vai... Não é que eu venci. Se superou? Você conseguiu superar? Faz quanto tempo? Eu acho que eu sei quem... Sabe quem é, né? a esposa do Zé Mar. Eu acho que faz... Há 10 anos. Faz uns 10 anos, por aí. Mas sempre vem na minha memória, quando eu vejo, assim, uma morte como essa. Sim, aí lembra dela. Aí lembro dela e volta tudo de novo. Sim. Né? Volta tudo de novo. Como aquele momento ali... Você lembrou? Voltou tudo de novo. Aí dá uma dor. Né? Você faz parte do impacto do luto. Você está do trabalho de pós-venção. E a gente vai falar hoje exatamente como você superar, seguir em frente, sabendo de tudo isso, como é que você pode superar a dor do luto. Você é uma sobrevivente. Você é a sobrevivente do luto. Ok? Dá um aplauso por ela. Obrigado, tá, pastora? Eu lembro do caso, foi impactante, e foi uma pastora, esposa de um pastor. O pastor foi para a igreja com as filhas e ela cometeu suicídio. Foi muito impactante. Hoje, no Brasil, segundo o CVV, o suicídio impacta de 10 a 200 pessoas. Suicídio de uma pessoa só. Ela impacta psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. O suicídio, ele causa um impacto em quem vive. Por isso que é chamado de sobrevivente. A pessoa que tenta o suicídio e não morre chama-se de tentante. Ela é uma tentante. E quem fica depois do suicídio é o sobrevivente. Ela é um sobrevivente. Como eu trabalho na área espiritual, religiosa, eu sou também pastor, tem aumentado casos de pessoas cristãs, especificamente cristã evangélica, casos de pastores cometendo suicídio no Brasil e no mundo. Recente, um pastor da nossa rede de contatos de pastores aqui do Brasil, lá em Manaus, ele tinha um filho, um rapaz muito inteligente, um jovem, aproximadamente 20 anos de idade, um jovem, tinha tudo para ser um jovem maravilhoso, excelente, para viver a vida, ser um tremendo profissional. Ele fazia, junto com o pai, praticava jiu-jitsu. E o pai, pastor, um dia chegou em casa, o jovem já tinha entrado em depressão, tinha dado sinais de suicídio, o pai não soube fazer a leitura no momento, mas quando chegou em casa ele estava morto. Ele cometeu suicídio na faixa de jiu-jitsu do pai. Então o pai hoje é um sobrevivente. E como ele lidar com isso? Com a família, com a sociedade? Como é que ele vai agora levar a vida para frente, como um pastor, como um profissional, como um atleta de jiu-jitsu? Então, é um impacto, é um trauma para quem fica. Daí o nome pós-venção, é o trabalho para quem fica, que é o trabalho nas pessoas que sofrem os efeitos do suicídio. E no particular dessas pessoas, o que acontece? Exatamente essas consequências espirituais, emocionais, físicas, sociais, são muito profundas e demora muito o luto de quem fica. Vamos avançar mais um pouco. Nós vamos ver agora um vídeo. Obrigado, doutor Rafael. Um aplauso aí pela palestra dele. E ele, né? Foi maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Os efeitos do suicídio. Vamos assistir um vídeo de uma mãe sobrevivente e como ela superou e conseguiu seguir na vida. E a gente vai aprender aqui algumas coisas que vão fazer sentido para você, ok? Vamos lá. Sou Regina Reis, mãe lutada por suicídio.
Como toda adolescente, eu tinha um sonho de casar, ter filhos, construir família. Tive 3 filhos, eles cresceram juntos, né? A infância foi junto, a adolescência foi junto. A Lielson como primeiro filho, primeiro neto por parte da mãe, foi muito esperado, né? Então, assim, foi tudo muito intenso dele, foi tudo muito precoce. Ele andou rápido, ele falou rápido. Na escola, assim, sempre se destacava também. Ele frequentava os grupos da igreja, né? Ele era muito atuante em tudo que fazia. E assim, frequentou vários grupos e se destacava, às vezes, pela facilidade que tinha, a comunicação, interação. Era aquela pessoa cheia de vida. Sabe? A gente era amigos, de fato. Sabe? A gente tinha uma relação legal. Ele, infelizmente, como acontece em alguns casos, né, alguns adolescentes, essa transição, esse conflito interno que às vezes acontece da pessoa não saber lidar com determinadas situações, ou um transtorno de personalidade, alguma coisa nesse sentido. Hoje eu percebo que de repente ele teve muitos conflitos, viveu muito isso, e na época eu não percebi, porque ele não apresentava assim característica de pessoa que tivesse depressão, que geralmente a pessoa se isola, geralmente a pessoa fica sem falar com ninguém, quer ficar só. Ele não tinha um sorriso no rosto que, assim, nossa, ninguém nem acreditou quando aconteceu, porque era impossível a pessoa com aquele sorriso, aquela alegria. Ninguém acreditou que pudesse ter sido suicídio. Aquilo que, de fato, você não encontra a resposta. E a questão do suicídio, o pior de tudo é isso aí, é você conviver com algumas dúvidas, alguns questionamentos que você não tem resposta. Foi muito impactante, tanto para mim como para toda a família e para todos do ciclo de amizade dele. Foi muito impactante. Para a mãe é muito mais impactante, não dá nem para descrever. Literalmente a dor na alma, porque é muito forte, uma dor assim no peito que parece que é como se tivesse uma ferida bem inflamada, sabe? Alguma coisa vem e fica assim machucando. Mas pensa numa dor mesmo, muita dor. Só quem sente é que sabe. E também eu nunca fui de ficar assim, de me entregar, sabe, ao sofrimento, porque a dor, ela é inevitável. A dor, essa é inevitável mesmo. Agora sim, você tem a opção de ou você mergulhar numa depressão, numa tristeza profunda e ficar sem atitude, sem ânimo para nada, ou você pensar, bom, o que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer por mim, pela família? Eu tenho os outros filhos, né? E tem que a vida segue. A vida segue. Depois do suicídio, eu fiquei um tempo ainda lá no Amor Exigente. E depois eu fiquei pensando como que eu poderia transformar essa dor, né? E aí veio a ideia de ser voluntária de uma ONG que a gente faz uma escuta, né? Faz atendimento por telefone. E assim, foi difícil fazer o curso, sabe? Foi difícil. Mas eu toda a vida fui muito assim de desafios, de enfrentar desafios. E aí depois que eu entrei nesse voluntariado, aí eu senti a necessidade de fazer psicologia, para poder compreender mais ainda e poder ajudar mais ainda. O grupo Vida que Segue é um grupo formado
por pais e mães enlutados por suicídio. O critério para participar do grupo é esse, tem que ser pai ou mãe enlutado. Esse grupo, quando eu fui convidada para participar desse grupo, é porque algumas mães, uma em especial, ela numa pesquisa de uma estudante de psicologia também, ela comentou da necessidade de conversar com mãe que tinha mais tempo de vivência no luto, para tentar entender como é que conseguiu, por conta da dor, que é muito grande. E aí eu fui convidada para participar desse grupo. E aí a gente está junta, até hoje lá o grupo é uma troca, é uma vivência, né? Hoje eu encontrei mais assim um sentido, porque hoje, assim, fazendo parte, né, desse trabalho de voluntariado e no grupo Vida que Segue, estudando, e assim tem um sentido maior de poder contribuir com outras mães, outras famílias que vivenciaram a mesma situação que eu, mas esquecer, a gente não esquece não. Mãe não esquece filho de forma alguma, até porque quem é que imagina de enterrar um filho? É isso. Vou dar um aplauso aí pela vida dessa mãe, enlutada por suicídio, por causa do suicídio do filho. E a gente viu aí os efeitos do suicídio na vida de uma mãe, e como ela reagiu, e como ela deu a volta por cima. Vida que Segue é o nome do projeto que ela está envolvida, e como você pode ajudar um enlutado, um sobrevivente. A mãe pode ser um pai, pode ser um irmão, um primo, um tio, um familiar, um parente, um vizinho, um amigo, um professor, alguém que conseguiu chegar perto, o bombeiro, chegou tão pertinho, a pessoa saltou da ponte, alguém que atendeu, o psicólogo que atendeu, o psicanalista que acompanhou. Como fazer esse trabalho, como ajudar? Então a gente tem, por estudos, alguns fatores da pós-venção. O que cada um de nós, ou o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas em luto. E aí vem a participação de atividades religiosas. A religião, ela traz um sentido para a vida, um sentido de pertencimento. Porque as pessoas em luto, elas carregam 3 coisas: a culpa, a dúvida e a crise chamada crise e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado aquilo antes? Vocês ouviram nosso testemunho aqui de como é um sobrevivente, o que sente. E se eu tivesse conversado mais? É a crise do e se. E a dúvida de quê? Na questão religiosa, a dúvida, foi para o céu ou foi para o inferno? Foi para onde? E aí vem a dúvida. E a culpa? Se sente culpado, poderia ter ajudado, poderia ter feito mais alguma coisa, eu não fiz. Existiu um relato de uma pessoa aqui no Ceará, que subiu na antena de TV, de rádio, não sei, e aí ficou pula no pula, e tem os mitos no suicídio quem quer se matar não fala. Fala. Quem está dizendo que vai se matar, vai. Quem sobe lá na grade, vou pular daqui, pula. Isso é um mito, dizer que quem fala não faz. Quem fala faz e quem não fala faz. E aquele homem subiu e disse, eu vou pular, o povo se juntou lá embaixo e ficou no pula não vai, e alguém gritou e disse assim, ei, corno véi, tu tem chifre, não é asa não. Quando ele disse isso, o homem só pulou lá de cima. Todo mundo olhou para aquele homem e disse assim, tu matou ele. E ali ele, por uma brincadeira, virou o que agora? Uma culpa. Ele começou a se sentir culpado.
Pai, por que é que eu falei isso? Eu estava só brincando, eu pensava que ele não ia pular. E aquelas pessoas ali presentes se correram em cima. Aí tem que vir o trabalho de pós-venção com aquele indivíduo. E o trabalho de pós-venção, a igreja, ela participa muito, porque na morte é a religião que acompanha. Tem pessoas que nem frequentam a igreja, mas na hora que vem uma morte, o velório, a igreja, eu queria alguém da igreja para ir dar uma palavra. Eu já fui chamado para vários velórios por ser o pastor. Pastor, vai lá fazer uma oração pela família, vai lá fazer o velório. Pessoas que pedem para fazer o velório na igreja, pede para ir lá orar, mas nem praticou, não era, ou era da igreja. Mas aí vem a questão da dúvida. Por eu ser teólogo, estudante da Bíblia, a questão da teologia com relação ao suicídio, ela ainda é muito obscura. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma doutrina definida pelo Vaticano. E até os anos 70, quem se suicidava ia direto para o inferno. Então, foi mudado no Concílio do Vaticano II que, por questões psicológicas e emocionais, a pessoa está fora de si e ela pode não se responsabilizar pelo ato do suicídio. Na doutrina, então, católica, apostólica romana, foi consolidado um pouco mais adiante, nos anos 80, a questão do suicídio. Quem suicida, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, por caminhos que só Ele conhece, pode alcançar aquela pessoa. Então, não cabe a nós o julgamento. E na doutrina evangélica cristã, que é a grande maioria aqui, e eu, nós não seguimos a doutrina de uma igreja só. A doutrina evangélica é a Bíblia e a livre interpretação da Bíblia. Tem igrejas que interpretam de um jeito, tem igrejas que interpretam de outro. Igrejas evangélicas, por exemplo, o batismo nas águas. Tem igreja que interpreta que tem que mergulhar, chama de imersão. Tem igreja evangélica que interpreta que é só aspersão, joga só uma aguinha na cabeça. Então, é a livre interpretação. E aí vem a interpretação do suicídio. O que a Bíblia fala para que a religião possa dar a pós-venção para essa família, para os sobreviventes? Na Bíblia tem 6 casos de suicídio. 5 deles no Antigo Testamento e um deles no Novo Testamento, que foi justamente um dos apóstolos de Jesus, chamado Judas. Os outros 5 casos do Antigo Testamento, o suicídio aparece como uma solução de um problema. Daí vem a dor. Saul, que suicidou porque não queria ter vergonha de ter sido morto por um filisteu, e os outros que vieram também por causa de vergonha. O moço de Saul se jogou com a espada na barriga, cometeram suicídio para resolver um problema que, na grande maioria dos atos de suicídio, a pessoa que quer suicidar, ela não quer tirar a vida, ela quer dar fim a um problema. Então, se entra numa lacuna de que só existe uma solução, de eu acabar com essa dor ou com esse problema. E aí vem a solução, entre aspas, é tirar a própria vida. Então, nasce aí uma interpretação para nós da religião que atende os enlutados, que acolhe os enlutados. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, por caminhos que só Ele conhece, pode alcançar essa pessoa. Por quê? Quando a Bíblia fala desses assuntos de suicídio, 6 assuntos, não há em nenhum lugar da Bíblia uma condenação, nem mesmo na de Judas.
A Bíblia diz que Judas foi o filho da perdição, que ele suicidou. Pronto. Jesus não falou nada sobre isso. E aí nós, como somos religiosos, na grande maioria aqui, julgar, acusar ou definir qual foi o destino do suicídio, da que cometeu o suicídio, não cabe a nós. Cabe só a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E na interpretação do suicídio vem a questão emocional. Com o advento da ciência e da medicina, se sabe hoje que o cérebro, todo pensamento está nele. Nos tempos passados, inclusive na teologia, se entendia que o pensamento, a intenção e a vontade era da alma. E cadê a alma? A alma é a alma. E com o avanço, o advento da tecnologia, da ciência e da medicina, se entende que o cérebro é o grande gerador de pensamentos, intenções e atitudes. Que hormônios contribuem com esses pensamentos. Serotonina, endorfina, ocitocina, que fazem bem. E isso, assim como o meu pé está inchado, o meu pulmão está inflamado, eu tenho que ir no médico, o cérebro também é um órgão que pode adoecer. E na doença do cérebro, vêm essas doenças, e a doença que a OMS chama de a doença, que vai ser a doença mais popular do mundo em 2050, se chama depressão. A doença que vai ser a doença mais popular do mundo em 2050, mais do que a gripe. Depressão. Quando a pessoa está doente, ela perde o sentido. Assim como alguém que às vezes tem uma febre muito alta, o que acontece? Ela entra em delírios. Como você vai responsabilizar as atitudes de alguém que está delirando na febre? Ela está em si? Ela está apta para tomar decisões naquele momento? E ela será julgada por isso? Porque ela está fora do controle? A depressão, então, pode causar isso. Então, na teologia hoje, suicídio pode ser um ato descontrolado, que a pessoa não seja responsabilizada por isso, por uma doença emocional. Ou seja, ela não quer matar. Deus, ele claramente condena a morte de uma vida. No 5º mandamento, não matarás. Não pode matar o outro, quanto mais a si próprio. Mas quando a pessoa se mata, ela não quer se matar, ela quer acabar com um problema. Ela quer dar fim a uma dor. E essa dor, ela é transferida para os sobreviventes, que ficam em luto. A mãe, o pai, o irmão, o pastor da igreja, o amigo, o colega. E aí, como fazemos? O que fazer? Envolver essa pessoa na atividade religiosa com esse sentido que em todas as religiões mais ativas do Brasil, católico, evangélico, espíritas, o sentido da misericórdia de Deus é o que prevalece. Nós, evangélicos neopentecostais, acreditamos na misericórdia divina. Por caminhos que só Deus conhece, Ele poderá julgar aquela pessoa. E quem fica? O que faz? O que a religião pode fazer com quem fica? A religião pode ajudar ensinando ou direcionando o enlutado em 3 atitudes, ajudando essa pessoa a agir dessa forma. Quais são elas? Amor, perdão e gratidão. Vamos dizer juntos? Amor, perdão e gratidão. Outra vez? Amor, perdão e gratidão. São as 3 atitudes que movem a religião. Evangélico, católico, espírita, seja qual for. O primeiro mandamento é amar a Deus, amar o próximo. E o amor vocês ouviram o testemunho da mãe, da amiga, eu amei essa pessoa.
eu amei essa pessoa. E o que ela fez não mudará esse amor. Porque o amor, ele não muda. Ela disse, eu sou mãe e eu amei meu filho. Mas ele tirou a vida, você agora odeia? Eu amo, eu amei meu filho. Eu amei o meu amigo, eu amei minha amiga, eu amei meu pai. E o amor ficou em você, foi o amor por essa pessoa. E conduzir o enlutado na pós-venção, no caminho do amor, o amor é curativo. O amor cura. Segundo, o perdão. O perdão, ele vem de duas é bilateral. Eu perdoar quem cometeu suicídio e eu me perdoar pela culpa ou alguma raiz de culpa de dizer eu sou culpado disso, mas eu me perdoo. Se perdoar pelo sentimento de culpa que se carrega, perdoar o outro que cometeu suicídio. Eu perdoo. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele orou assim para os homens, os carrascos que estavam ali, matando ele. Pai, eu perdoo ele que cometeu suicídio porque não sabe o que fazia. Ele não sabia o que estava fazendo. E o perdão é curativo. Na pós-venção, o perdão, ele define a vida que segue. Porque não dá para seguir na vida com um peso de culpa de algo que aconteceu que não foi você quem fez. E na pós-venção, trabalhar o perdão é fundamental. Por último, a gratidão. A gratidão faz com que a pessoa tenha um novo sentimento. Eu agradeço pelo tempo que eu vivi com essa pessoa. Agradeço por aquilo que ela deixou em mim. Se foi pai, se foi mãe, se foi amigo. Eu disse no início, voltando um pouco, que o suicídio impacta até 200 pessoas que conheciam aquela pessoa. Se for uma pessoa de liderança, de influência, até mais pessoas ainda. Por dia no Brasil, 32 suicídios, segundo o CVV. Então, multiplica isso por 200, 300. Quantas pessoas que não são atingidas e precisam de pós-venção? Necessitam da pós-venção. A igreja não pode rejeitar uma família assim. Nem deve. Hoje, o pensamento já é diferente. Conectar aos outros. O enlutado não deve ficar só. Segundo as informações de estudos, quem tem um familiar, um parente que cometeu suicídio, aumenta nessa pessoa o dobro das pessoas que têm um familiar suicida, dela também cometeu suicídio. O dobro. Se foi cônjuge, e mãe, pai ou filho, 3 vezes mais. O trabalho de pós-venção é fundamental nisso. Por isso que, fulano de tal, o tio suicidou, o pai se suicidou, o irmão se suicidou, ele se suicidou também. É uma família de suicida, porque vai aumentando cada vez mais. A pós-venção é esse trabalho de acompanhar com uma ajuda de grupo. Participar, o que aquela mãe disse no vídeo. Eu faço parte hoje de um projeto de voluntários, de mães e pais enlutados. Envolver num grupo de pessoas ajuda a ter o sentido de pertencimento, e eu vou fazer dessa dor algo que vai ajudar outras pessoas. O sobrevivente, ele fica com a dor da pessoa que cometeu suicídio. O que eu vou fazer com essa dor? A mãe disse, eu vou usar agora para ajudar outras. Eu passo por essa dor, eu tenho essa dor também. Eu vou te ajudar, vida que segue. A pós-venção, então é assim que acontece. Você participa de grupos, você envolve pessoas em grupos que vão ajudar e conduzir.
Mas um fator de pós-venção é gerar sentimento de pertencimento a um grupo. Como eu já falei, você pertence, o sentido da vida. Algumas pessoas, eu tenho uma tia, um primo que não foi suicídio, mas foi um acidente de carro, e ele morreu. Ele tinha a minha idade, na época, 18 anos de idade. E a minha tia, ela perdeu o sentido da vida. A mãe dele ficou em casa, enlutada, chorando, não quis mexer no quarto dele, não mexeu nos sapatos, não mexeu em nada, a cama dele do jeito que estava. Então ela ficou naquele luto demorado, muito demorado, demorou 5 anos. E ela ficou em depressão 5 anos. Uma pessoa enlutada, ela precisa de um sentido da vida. Para que eu vivo? Para quem? Qual a missão de vida que eu tenho? E você ajudar uma pessoa com um luto. O luto não é algo que se esquece. O luto é algo que tem que saber se conviver com ele. Tipo, esquece isso, vamos sair para passear, vamos tirar umas férias, vamos fazer uma viagem. Não esquece, nunca mais. Você agora tem que ter a habilidade de conviver com o luto, de dar sentido à sua vida e pegar o luto, que agora faz parte da vida, e usar ele em benefício de algo maior. Esse é o trabalho de pós-venção. De você ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida. Como fazer isso? É um trabalho que, às vezes, é necessário uma terapia, psicoterapia, um acompanhamento mais profundo para ajudar essas pessoas. Ok? Próximo slide. O trabalho de pós-venção. O que cada um de nós pode fazer para ajudar as pessoas? Pense agora, reflita. O que você poderia fazer para ajudar uma pessoa enlutada, vítima de um suicídio, de alguém que suicidou? O que você poderia fazer para ajudar essa pessoa? Que está ao seu alcance, que você pode fazer isso. Vocês estão aqui sendo treinados para a prevenção, a intervenção e a pós-venção. É um treinamento inicial para você, que você vai poder se aprofundar. Mas o que você pode fazer? Como você faria? Vamos ficar em pé rapidinho? Vamos lá? Aproveitar esses 5 minutinhos que eu ainda tenho. Fica em pé, fica de 2 em 2. De 2 em 2. Escolhe uma pessoa que você não falou ainda com essa pessoa hoje. Bota uma musiquinha aí de fundo. Escolhe uma pessoa que você não falou ainda hoje. Esse é você. Como é seu nome? Como você está? De 2 em 2. Vamos lá? Ninguém sozinho. Vamos lá. Como é seu nome? De 2 em 2 ou 3, pode ser 3, se sobrar mais um. De 2 em 2. Pergunta, olha para o telão e diz assim, o que você pode fazer para ajudar pessoas enlutadas, em luto, por causa de algum suicídio? Que papel você pode desempenhar? O que isso tem a ver com a sua vida? O que você vai fazer? Ação ou omissão? O que você pode fazer? Cada um responde. Vai, musiquinha aí de fundo. Vamos lá. 2 minutos para vocês responderem um para o outro. Como você pode ajudar essas pessoas? Como você pode ajudar uma pessoa sobrevivente do luto? Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Ok, dá um abraço nessa pessoa e diz assim, obrigado por compartilhar comigo. Obrigado por compartilhar comigo. Obrigado, poxa, Suzane. Muito obrigado, dá um aplauso bem forte. Muito bem. Me dá mais 2 minutos. Vamos falar aqui sobre a conversa.
Na sua apostila tem um texto, tem um material bom para você acompanhar. Processo de reajuste. Próximo slide. Os reajustes internos e ajustes espirituais. Reajustar as pessoas em luto. Próximo slide. Reajustar as pessoas em luto. Como você pode ajudar alguém a se reajustar depois do suicídio de alguém querido? Um enlutado precisa, olha, segundo a literatura, os estudos, a ferramenta mais eficiente de ajudar uma pessoa em luto é conversar. Converse, mas não é você quem vai falar muito, é você vai ouvir. Por isso que você tem duas orelhas e uma boca, ouvir o dobro do que você fala. Não é dizer esqueça, deixe disso, besteira, vamos para frente, esquece, já foi. Isso não ajuda. O que ajuda é, me fala, o que você está sentindo? A empatia, para você sentir o que aquela pessoa está sentindo. Como você está? Fala para mim, o que você está sentindo? E deixa a pessoa falar, porque isso promove a razão do trauma. Por que ele fez isso? Por que não conversou comigo? Deixou todo mundo que ama, abandonou todo mundo que ama. Aí vem aquela coisa, ajuda agora a perdoar. Vamos então perdoar. Eu quero te ajudar a perdoar essa pessoa. Existem terapias que ajudam e muito. Existem conversas que ajudam e muito. Há um poder tremendo numa conversa. Há um poder tremendo em você conversar com essa pessoa, em dialogar com essa pessoa. Michel, põe aquela foto que está lá no início dos slides. Põe aquela foto que está no início, aquele casal lá, aquele jovem. Conversar com o enlutado. É o trabalho da pós-venção, é isso aqui. Colocar a mão no ombro. Chore, pode chorar. Eu sei que dói, mas eu não consigo explicar a sua dor. Você, em um momento de pós-venção, você não tem que dizer esqueça a sua dor. Você vai dizer, sinta a sua dor. Eu estou aqui para ajudar você. Você não está só nessa dor do luto. Você não vai estar abandonado nesse momento. A pós-venção é um acolhimento que é necessário para a família, amigos e comunidades que foram impactadas com o luto. Esse trabalho, minha filha de 16 anos de idade, ano passado, um coleguinha da escola, que era de outra sala, não era nem da sala dela, cometeu suicídio. Toda a escola foi impactada. Toda a escola foi impactada. Todo mundo na segunda-feira cometeu suicídio no fim de semana. Na segunda-feira era o falatório na hora do recreio. Os professores evitavam falar, porque nós não temos a habilidade da pós-venção no Brasil. E é muito importante a escola fazer o trabalho de pós-venção. O professor chegar na sala de aula e dizer para o coleguinha, quem conhecia o Joãozinho, que cometeu suicídio, e dizer, foi suicídio, e ser claro, e perguntar, o que você está sentindo com isso? E deixar esse momento de desabafo ser aquele momento de compartilhar a dor. Professor, eu estou sentindo uma dor tremenda. Porque... Aí vem, o que vai acontecer? Dúvida, será que foi para o céu? Culpa, será que eu me sinto culpado porque eu falei com ele sexta-feira, ele disse, vamos comigo para casa. Não, mas vou não, vai só. E se a crise do e se eu tivesse dado um abraço nele na hora do recreio sexta-feira? E compartilhar na escola
A doutora André tem um curso chamado Psicomorfose. Psicomorfose é um curso, um treinamento profundo que eu super indico aqui para todos os educadores que trabalham e que são professores, porque é um ajuste, como a gente fala, um reajuste, é um ajuste interno. Porque se nós que estamos na linha de frente, na educação, não estivermos ajustados, como vamos também ajudar crianças a se ajustarem, aos pais a se ajustarem? E aí que entra o trabalho, é muito importante. O trabalho da escola, o trabalho da igreja, o trabalho da comunidade, dos grupos, de fazer essa pós-venção. Enfim, aqui, por último, com essa foto aí, está na sua apostila, o reajuste espiritual, o ajuste espiritual, a visão, crenças e percepção. Eu já entrei no assunto bem no início, lá atrás, na teologia. O fato de tirar a dúvida para onde foi. O pior clima, velório de alguém que suicidou foi para onde? Hoje a gente tem casos de pastores no Brasil, fora do Brasil, filhos de pastor. Um pastor muito famoso nos Estados Unidos, chamado Rick Warren, da Igreja com Propósito, um dos os que mais venderam livros. O livro que ele escreveu, Vida com Propósito, um dos livros evangélicos mais lidos no mundo hoje. O filho dele cometeu suicídio dentro de casa, dando um tiro na cabeça. Nos Estados Unidos, o trabalho de pós-venção é muito mais intenso. E o próprio pastor precisa desse trabalho, de ser acompanhado, a esposa, os irmãos que ficaram, a igreja. E tirar essa dúvida, o ajuste da visão, das crenças e da percepção. Visão, crenças e percepção mudam. A visão que você tem muda, a crença muda, a percepção muda. E a gente saber ajudar as pessoas a terem uma visão diferente, a terem uma percepção diferente, a ter uma crença diferente. Aqui no interior, numa cidade do interior, lá a religião não tem uma igreja evangélica ainda, mas lá é muito forte o catolicismo, uma pequena cidade. E como é aquele catolicismo bem tradicional, os mais antigos, então, dizem assim, suicidou, vai para o inferno. E aí um rapaz suicidou, e a família teve que dizer que não, ele com a queda do pé do cajueiro e morreu. Porque vem a vergonha na cidade, a igreja não recebia. Então, esse ajuste, essa visão e essa percepção espiritual tem que trazer um novo sentido. E hoje, no mundo evangélico, está se repensando por causa dos suicídios de pastores, para onde ele foi. E aí eu fico com aquela palavra de Jesus, que disse que a misericórdia de Deus é muito grande. E é impossível você explicar o tamanho da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é muito grande. Muito grande. E eu não posso julgar ninguém. Não posso acusar ninguém. Por quê? Quem julga na Bíblia, o grande juiz é Deus. Só Ele pode julgar. Eu não posso acusar porque na Bíblia o grande acusador é o diabo. A palavra diablo, no grego, significa acusador. E o que cabe a nós? Amar. Jesus disse, amem uns aos outros assim como eu vos amei. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Então, amar as pessoas, a misericórdia, o amor, ele cria essa misericórdia, o amor cria essa percepção e esse ajuste espiritual. Se eu quero
ajudar as pessoas enlutadas, eu tenho que saber amar, e o amor pela percepção divina, e não uma percepção religiosa. Amém? Então, um dia você vai precisar de tudo que você está recebendo aqui hoje para ajudar uma pessoa. Talvez você já tenha alguém conhecido de uma família que teve um suicídio, e que você pode ajudar essa família a conversar, a falar. O silêncio não ajuda, tem que conversar, tem que falar, tem que acompanhar, tem que trazer, tem que acolher, para que tudo possa fazer sentido novamente. Ok? Vamos ficar em pé outra vez? Vamos terminar com um vídeo, um clipe, que fala da vida e que fala: não desista. Ajuda muito também as pessoas enlutadas, você cantar junto com essas pessoas. A música ajuda a você mudar de percepção. A música, ela é uma tremenda terapia e ajuda muito a você mudar o sentido. Esse clipe fala de quem está no luto e como você pode falar com alguém que está no luto e o que dizer com essa pessoa que está no luto. Não desista, não desista, não desista. Olha para o pessoal ao seu lado e diga assim: não desista, estou com você. Diga: estou com você. Vamos ouvir? Coloca aí. Olhando um para o outro. Vamos lá, dá as mãos, vamos dar as mãos, todo mundo. Aguenta firme. Ludmila Ferber escreveu essa música, cantada aí pelas irmãs. A irmã que perdeu um bebê, mas estava de luto, pôde ajudar. Você vai cantar olhando para a pessoa que está perto de você. Vamos dar as mãos? As mãos, todo mundo, isso. Se você não desistir, é para mim inspiração. Aguenta firme, não desista, Continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Diz a pessoa que está perto de você: eu estou contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. A gente vencer. Olha a pessoa que está pertinho de você e diz assim: tamo junto, tamo junto. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a tua vida e te faça tão feliz. agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor e te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés. Aguenta firme. Aguenta firme, não Se você tem sentido a dor e o luto, aguenta firme. Não desista. Você não está só, estamos juntos. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel
contando contigo. Essa frase dá um sentido de pertencimento. Deus está contando com a gente. Essa frase dá um sentido de eu pertenço a alguém. Alguém conta comigo. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Vamos praticar agora? Você vai dar um abraço de amor, gratidão em 3 pessoas. Escolhe agora 3 pessoas e dê um abraço nessa pessoa. E diga: estou contando contigo, conte comigo. Pra ver a gente vencer. Ok? Dá um abraço. Muito bom. Muito bom. Bem, dá um abraço. Estou contando contigo. Deus está contando com a gente. Parabéns por compartilhar o seu momento. Ok. Muito bom. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, doutor Augusto, André, por essa participação.